Os acidentes acontecem quando menos se espera, mas o que fazer quando eles ocorrem no trabalho? A primeira ação instantânea é procurar um médico. Passada a consulta médica, porém, há uma série de direitos que o trabalhador tem em relação ao dano. Mas o que são considerados acidentes de trabalho? Quem vai trazer todas essas informações sobre este assunto é a repórter Luciana Gaviria. Existem 3 principais tipos de acidente de trabalho. O típico é aquele onde o colaborador pode se machucar na própria empresa, ao cair de uma escada, por exemplo, ou então em maquinários, em linhas de produção. Tem também um acidente de trajeto, que é aquele que o colaborador de uma empresa pode se acidentar em um acidente de trabalho durante a ida de casa para o trabalho e vice-versa também no final do dia, no retorno para a sua residência. E também tem um atípico, que é mais conhecida como doença ocupacional, que pode acometer o trabalhador tanto de forma física quanto emocional. Quem vai falar com a gente sobre acidentes de trabalho é o advogado Marcos Avalone, que é presidente da Comissão do Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil. É um leque de acidentes. Sem dúvida. O acidente é um câncer que nós temos na nossa sociedade e isso tem que ser, de qualquer forma, evitado, quer seja pelo patrão, quer seja pelo empregado. O acidente ele não traz benefício para ninguém, ele dói na pele do empregado e no bolso do patrão. Agora, existem direitos que precisam ser cumpridos em caso de acidente de trabalho? Com certeza. Eu costumo passar uma orientação para os patrões no sentido de que promovam a prevenção ao acidente de trabalho, porque o empregado acidentado, ele custa muito caro para o patrão e ele só vai descobrir isso após a ocorrência de uma fatalidade, quer queira aquilo que cause a lesão, o afastamento do empregado ou que cause ele a morte. Ele fica assegurado pela Previdência? Tem também indenização da empresa? Como que funciona? Sim, o empregado uma vez acidentado, se tiver que se afastar do trabalho, ele vai ficar pelos primeiros 15 dias por conta da empresa, do 16º em diante ele vai receber o seu ganho através do auxílio acidente pago pela Previdência Social. Mas além do pagamento do salário, obviamente que esse acidente trazendo prejuízo ao empregado, ele poderá buscar a reparação desse prejuízo, quer seja prejuízo material, quer seja prejuízo moral, de ordem moral. Agora, quando, por exemplo, esse funcionário acidentado não tiver plano de saúde, a empresa, ela é responsável pelo custo da saúde nos hospitais, por exemplo? Não exatamente, porque a saúde pública é uma questão pública, como se diz. Porém, se o empregado ficar com uma deficiência na questão laboral, se ele perder parte da capacidade produtiva dele, essa parte que ele perdeu, ainda que ele consiga uma aposentadoria perante o INSS, o judiciário tem também condenado, penalizado a empresa a pagar uma pensão para esse empregado até que ele recupere ou até que ele entere o final de sua vida. Se o acidente resultar na morte do trabalhador, a família tem direito? Sim, com toda certeza tem direito à reparação material, aquilo que o trabalhador acidentado, morto, colocaria dentro de casa, reparação material, uma pensão, e também a reparação moral. A moral, o que seria? A dor pela perda de um ente querido. Isso também é possível de indenização. Agora, mais do que reparar danos, direitos, é preciso falar em prevenção, pois a Organização Internacional do Trabalho tem números alarmantes. Revela que de cada 3 pessoas, a cada minuto uma morre vítima de acidente de trabalho. É um número muito grande. Em Mato Grosso, existem ações para se evitar os acidentes? Sim, existem ações, existem grupos atuando, existem políticas nesse sentido. Nós temos aqui tanto o Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho, através da sua superintendência aqui no Mato Grosso, órgãos como o Tribunal Regional do Trabalho também participa de ações, juntamente com a OAB, onde promovem políticas de prevenção ao acidente de trabalho. Isso realmente está acontecendo, é uma realidade. A nossa sociedade hoje se preocupa muito com a prevenção, mas isso só não basta se o patrão não se conscientizar de que tem que ter essa prevenção e também o empregado se conscientizar de que tem que fazer uso dos chamados EPIs, ou os equipamentos de proteção. Tem que se fazer uso disso para que consigamos aí sairmos dessa estatística que se encontra o Brasil em elevadíssimo nível de acidente de trabalho. Aí, portanto, as informações principais sobre acidentes de trabalho. Toda semana
isso acontece na terça-feira, nós temos aqui um quadro chamado MT Record Serviços. Por que nós criamos esse quadro aqui? A gente percebeu que existem muitas leis no Brasil, existem muitos direitos ao cidadão brasileiro e muita gente mesmo, a gente encontra isso no dia a dia, muita gente não tem ciência dos seus direitos, deixa passar batido muitos direitos porque não tem conhecimento, não tem informações a respeito de determinados direitos. Então perde valores, perde oportunidades por desconhecer os seus direitos. Então nós criamos esse quadro, cada semana é um assunto específico, onde a gente procura colaborar com a população com essas informações. De repente você tem um direito, principalmente em valores, e com essas entrevistas, com esses esclarecimentos, a gente vai contribuindo com a população. É o que nós chamamos aqui da prestação de serviço à nossa população.